às vezes se fala nessas correntes privatizantes, né? Mas a maioria das universidades com melhor conceito no Rio Grande do Sul são públicas. Sem dúvida, Leandro. E também a pesquisa, né? Nós vimos durante a pandemia a importância das instituições públicas, né? Quem sustentou as pesquisas, quem sustentou depois agora até mesmo a nova vacina que nós construímos no Brasil aí da dengue, a primeira com uma dose só no mundo, né? E quem conquistou então avanços na ciência, porque tem capacidade de investimento, são as universidades públicas, né? As instituições públicas, porque são áreas que demandam recursos que são em pesquisa que às vezes não dão em nada durante 20, 30 anos, Leandro. E qual é o investidor que está disposto a correr o risco de investir 20, 30 anos e depois não dá em nada? A pesquisa não dá lucro. Ah, então é uma área do conhecimento humano que exige capital em grande soma e ao mesmo tempo que não seja um capital mesquinho, no sentido de querer um lucro ali imediato. Né? O conhecimento ele vai sendo acumulado geração após geração e às vezes os frutos vêm na próxima geração, não vem agora, porque se acumulou um conhecimento e depois só vai resultar em algo positivo para a comunidade visível lá no futuro, mas porque se acumulou durante muito tempo. Então são atividades que demandam investimentos de longo prazo e sem uma perspectiva de obtenção de lucro imediato. Por isso que as instituições públicas é que têm a chance de cumprir esse papel. E por isso que é importante nós termos instituições públicas para que o país possa avançar na direção da pesquisa, que é tão importante, cada vez mais importante hoje, né, Leandro? Mas de qualquer maneira, eu acho que é importante frisar isso. Tem áreas do desenvolvimento humano que são fundamentalmente áreas que precisam do aporte de recursos públicos. Tem que estar na mão do Estado para poder gerir. Se deixar na mão da iniciativa privada, nós vamos ficar refém da possibilidade de lucro maior aqui ou ali e não, vamos dizer assim, do investimento de médio e longo prazo no conhecimento humano que resulta em proveito de todos logo ali adiante. Né? Mas é uma coisa, vamos dizer assim, imaterial, né? Que depois se materializa lá adiante quando se descobre, por exemplo, agora a primeira vacina contra a dengue de uma dose só, ou essa descoberta importantíssima de uma pesquisadora lá da Universidade do Rio de Janeiro, que está agora conseguindo fazer com que as pessoas voltem a caminhar depois de terem ficado tetraplégicas. Né? Coisas assim surpreendentes que o investimento de longo prazo, 20, 30 anos de pesquisa, podem resultar em proveito para a comunidade. Então, acho que é um aprendizado que nós temos que ter todos. Tem áreas que nós precisamos do investimento público, que tem que ser reservada para o poder público, que não tem interesse de lucro e que pode pensar a médio e longo prazo. Tem áreas que pode ter a iniciativa privada atuando livremente. Nós temos que saber distinguir uma coisa da outra. O Toffoli deixar esse processo? Eu acho que já tem indícios suficientes para isso, Leandro. Ele deveria se dar por impedido. Um bom juiz se daria por impedido quando seus irmãos têm interesses correlatos com uma determinada causa. Né? Ele não poderia fazer como ele está fazendo, parece que interferindo na ação da Polícia Federal e tentando proteger, né, inclusive as provas. Botou na Procuradoria-Geral da República as provas, tirou da Polícia Federal, numa ação que envolve também interesses familiares. Irmãos do Toffoli são sócios de empresa que tem negócios com o Banco Master. Agora veio à tona isso. Né? Bom, um bom juiz o que faria, Leandro? Se daria por impedido. Tem interesse de meus irmãos aqui? Que ninguém está livre disso, não. Bom, pode ser que um juiz daqui a pouco se veja numa situação como essa. O que ele deve fazer, um bom juiz? Se afastar da causa, se dá por impedido. Olha, nessa causa eu estou impedido porque tem interesse da minha família. Mas não, é o contrário. Ele está tomando protagonismo e estranhamente, agindo completamente, vamos dizer assim, de forma diferente daquilo que é o esperado, vamos dizer, para dizer o mínimo, né? E isso tudo num ambiente em que os seus irmãos estão implicados no caso. É lamentável e cria uma situação aí, acho que grave até de conduta, né? Com relação ao ministro Toffoli. Eu acho que ele deveria ser punido, né, pela conduta que está tendo nesse caso, tendo a sua família envolvida também nesse negócio do Banco Master. Mas infelizmente eu não vi nenhum ministro do STF ainda ser punido por isso, né, por uma conduta completamente inapropriada, para dizer o mínimo, né, Leandro? Sim, o que chama a atenção, como é difícil, né, tirar o poder no Supremo, do ministro, né? Porque é constrangedor, eu acho, né? Quem lê um pouco é constrangedor a conduta, mas não tem quem faça mudar. São os pares, os pares é que deveriam fazer mudar. O problema é que as corporações elas se protegem, né, em todos os níveis, né? Todos os níveis. É difícil punir um advogado que age mal, é difícil o Cremer punir um médico que age mal. As corporações todas têm grande dificuldade de cortar na própria carne, né? Mas é o que deveria ser feito. Marcos, só para concluir, nós estamos hoje na vinda do presidente Lula a Rio Grande e o anúncio de verbas consideráveis aí, né, de contratos, né? Nem anúncio, é contrato, assinatura de contrato em 3 bilhões. Isso é evidente que é muito importante para a região. Não, a nossa... Mas também sobre o presidente Lula, ele está numa sinuca de bico com esse convite, entre aspas, né, de um conselho de paz ou uma legitimação de um genocídio. Né? Alguns países já aderiram assim rapidinho, até porque é um comportamento incomum, né? Ou muito comum
subalternas, como é o caso de alguns países aqui ao redor, que qualquer coisa já estão aceitando tudo do Trump. Né? Eu não sei qual será o posicionamento do Lula, mas é constrangedor legitimar um genocídio na faixa de Gaza e fazer parte de um processo, né, que envergonha a história do homem. Primeiro é preciso dizer que um dos primeiros presidentes com peso internacional que denunciou o genocídio em Gaza foi o presidente Lula. Isso é aliás, o posicionamento do presidente Lula no plano internacional, ele tem sido elogiado por todos porque tem sido realmente muito eficiente, inclusive. Não só, vamos dizer assim, louvável pela causa, mas também pela eficiência. Por quê? Porque ele tem um assessor especial, o Celso Amorim, que é um homem de grande conhecimento da diplomacia brasileira. E a diplomacia brasileira tem uma tradição. Isso tem que se levar em conta também. São décadas, né, de trabalho que são acumuladas e vai criando uma cultura. Né? Então a política externa brasileira, ela é acertada, a meu juízo. E foi acertada em relação às tarifas do Trump. O Brasil conseguiu reverter o processo que o Trump tinha imposto contra o Brasil. Isso foi uma estratégia da diplomacia brasileira. E a diplomacia brasileira foi das primeiras que denunciou o genocídio em Gaza. Ninguém falava em genocídio no plano das nações e o presidente Lula falou isso. Isso é pesado, é forte, é verdadeiro, mas poucos líderes mundiais fizeram isso. Então eu acho que acertou. A política externa brasileira, para mim, é das coisas mais acertadas que nós temos no governo Lula. Nós tivemos que dizer assim, o que o governo Lula acertou, a meu juízo, na política externa. Tem acertado e vem acertando reiteradas vezes. Eu espero que continue assim e que faça essa avaliação correta, como estás mencionando, do perigo que estar associado a uma pessoa que é um delinquente internacional. Hoje está claro isso, né? Quando alguém diz que se tu não me deres o que eu quero, eu vou invadir o teu país, vou roubar tuas riquezas, isso é pirataria internacional, é delinquência internacional. No plano nacional, isso é o crime organizado que faz isso. O crime organizado é que intimida as pessoas para que elas paguem tributos. Se elas não pagarem os tributos, o pedágio, eles vão lá e botam fogo no negócio do sujeito, invadem a casa do sujeito, ameaçam a família. O que está fazendo o presidente Trump? Exatamente isso no plano internacional. Ele diz, olha, se a Groenlândia não quer me vender, se eles não querem me vender a Groenlândia, então eu vou pegar para mim, eu vou roubar. É isso que ele está dizendo. Ou vocês me vendem, imagine um grileiro no interior do Brasil dizendo para o seu vizinho, ou tu me vende a tua terra, ou eu vou matar a tua família. Eu vou destruir, eu vou invadir. É isso que está fazendo o Trump no plano internacional. Então, lidando com a liderança internacional, com o poderio militar que tem, e com essa conduta, nós temos que estar muito longe dele, né? Nós temos que estar muito longe dele e nos proteger. É melhor, mas o problema é conseguir ficar distante. Pois então, aí eu confio na nossa diplomacia, que tem sabido fazer na dosagem certa esse distanciamento necessário e ao mesmo tempo se manter numa proximidade que não temos como fazer, são nossos vizinhos, nós temos essa proximidade até geográfica, mas a diplomacia brasileira tem feito muito bem. Agora, quanto ao Rio Grande, eu quero dizer o seguinte, Leandro, a parte de qualquer outro discurso, sob o ponto de vista histórico, até de justiça, né? Quem deu relevância para o Porto de Rio Grande se transformar num polo naval, produtor de cascos de navio lá atrás, hoje de novo reacendendo a indústria do Porto de Rio Grande, com o gás natural, com de novo cascos sendo construídos, com a Companhia Rio Grandense aqui produzindo, vai produzir, né, diesel, como se diz, ecológico para aviões a partir de matéria orgânica, né? Então, assim, uma série de avanços com relação ao Porto de Rio Grande se deve ao governo Lula. Lá o governo Lula 1, 2, 3, ele sempre deu relevância para o Porto de Rio Grande e quer dizer, dá relevância para a metade sul do Rio Grande do Sul, porque a grande indústria que nós podemos ter aqui, diferenciada, Leandro, é a indústria naval de Rio Grande. É o grande polo que nós podemos ter. O que nós podemos oferecer de diferente para o resto do Brasil? Bom, nós temos um porto importantíssimo aqui, importantíssimo para Montevidéu, para Buenos Aires. Os portos de Montevidéu e Buenos Aires, se nós tivermos um porto à altura, vão se servir do Porto de Rio Grande também, logo ali adiante, não tem como fugir disso. Eles não têm calado suficiente, eles não têm estrutura suficiente, então é um porto regional e o governo Lula tem dado atenção especial para o Porto de Rio Grande, que reflete toda a região. Quantos empregos já estão aí sendo anunciados, Leandro, por conta desse reinvestimento do governo federal no Porto de Rio Grande? Ao contrário do que fez o Temer, que destruiu a indústria naval. Voltou a comprar cascos de navio da China, da Tailândia e deixou de produzir aqui, nós tínhamos 24 mil trabalhadores no Porto de Rio Grande no auge, caímos para 4, 5 mil, agora de novo voltam a ter 5 mil anunciados, 8 mil anunciados de novos empregos na região. Então eu acho louvável, ele tem que vir aqui comemorar mesmo, porque realmente a metade sul do Rio Grande do Sul deve muito ao presidente Lula, principalmente aqui com relação à indústria naval e tudo que está relacionado ao Porto de Rio Grande. Ok, Marcos.